Fala pessoal, hoje vamos mergulhar num universo de mistérios, histórias cabulosas e muita treta. E não estamos falando de nenhuma novela da Globo, mas sim da Bíblia. Se você pensou que esse livro era só coisa de padre ou da vovó rezando, prepare-se para quebrar a cara. A Bíblia é tipo um jogo de RPG super complexo, cheio de reviravoltas, personagens marcantes e segredos que fariam o Indiana Jones pirar. Você sabia que a Bíblia não é um livro só? Pois é. Muita gente pensa que a Bíblia é um único livro, mas na verdade, ela é uma coleção inteira de livros. Na verdade, ela é tipo um box gigante de livros, com direito a prequel, continuação e tudo mais. Imagine uma série de livros que você ama, mas com muito mais profundidade e história. São 66 livros divididos em duas partes: o Velho Testamento, com 39 livros, e o Novo Testamento, com 27. Cada um desses livros tem sua própria história e contexto. É como uma coleção de fantasia, tipo Game of Thrones. Só que em vez de dragões e caminhantes brancos, temos profetas, reis, batalhas épicas e milagres sinistros. Imagine um mundo cheio de aventuras e lições de vida. E o mais legal é que esses livros foram escritos por mais de 40 autores diferentes. Cada autor trouxe sua própria perspectiva e estilo. Tinha rei, pescador, profeta, médico. Cada um com suas próprias experiências e histórias para contar. E essa zorra toda levou mais de 1500 anos para ser escrita. É tempo pra caramba. Imagine a quantidade de eventos históricos e mudanças culturais que aconteceram nesse período. Mas o mais impressionante é que, apesar de toda essa salada mista de autores e épocas, a história consegue se conectar de alguma forma. É como se cada peça fosse cuidadosamente colocada para formar um todo coeso. É como se fosse um quebra-cabeça gigante que no final forma uma imagem épica. Cada peça, cada livro, cada história se encaixa perfeitamente para criar uma narrativa grandiosa e inspiradora. E se eu te disser que a Bíblia original não foi escrita em português? Chocante, né? Pois é, a Bíblia que conhecemos hoje passou por um longo processo de tradução e adaptação. O Velho Testamento foi escrito quase todo em hebraico, a língua sagrada dos antigos israelitas. Mas tinha uns trechos em aramaico também, que era tipo o dialeto da galera na época, como se fosse um dialeto caipira da época. O aramaico era amplamente falado no Oriente Médio. Já o Novo Testamento, que conta a história de Jesus e seus parceiros, foi escrito em grego, mas não era qualquer grego, não, era o grego koiné, que era tipo a língua universal da época, como o inglês é hoje. Esse grego era usado para facilitar a comunicação entre diferentes povos. Imagina a salada. Era gente do mundo todo falando línguas diferentes, tentando se comunicar. Mercados, praças e ruas eram um verdadeiro caldeirão cultural. E é claro que com tanta língua diferente rolando, a galera acabava se confundindo na hora de traduzir tudo. Tradutores e escribas tinham um trabalho árduo pela frente. É por isso que existem tantas versões e interpretações diferentes da Bíblia por aí. Cada tradução traz um pouco da cultura e da visão de quem a fez. Essa mistura de línguas e culturas é o que torna a Bíblia um livro tão rico e interessante. Cada página é um reflexo da diversidade e da história da humanidade. Você já reparou que os nomes da galera da Bíblia são, no mínimo, diferentes? Naquela época, os nomes não eram só uma forma de chamar as pessoas, não. Eles eram tipo uma tatuagem na alma, que revelava a personalidade, o destino e até a missão da pessoa na Terra. Por exemplo, o nome Adão vem do hebraico e significa terra ou homem da terra. Faz sentido, né? Afinal, segundo a Bíblia, ele foi criado do barro. Já Eva significa vida, o que também faz sentido, já que ela foi a mãe de todos os viventes. E por aí vai. Moisés, por exemplo, significa tirado das águas, o que faz todo sentido, já que ele foi encontrado ainda bebê no rio Nilo. E o que dizer de Jesus? Seu nome significa Salvador, o que já entrega a sua missão aqui na Terra.
Capítulo 4. Gutenberg e a Bíblia. Uma parceria explosiva. Se você acha que a invenção do smartphone foi revolucionária, segura essa. A história que vou te contar agora é ainda mais impressionante. A parada que vou te contar agora mudou o mundo para sempre. Estamos falando de uma verdadeira revolução na comunicação e no acesso ao conhecimento. E adivinha quem é a estrela principal dessa história? A Bíblia. Sim, aquele livro que você já deve ter ouvido falar. Estamos falando da invenção da prensa móvel, lá no século XV, pelo alemão Johannes Gutenberg. Esse cara mudou tudo. Antes dessa belezinha, os livros eram copiados à mão, o que levava anos e mais anos. Imagine só, um livro demorava uma eternidade para ficar pronto. Mas aí Gutenberg chegou com a sua invenção e... BAM! A parada ficou séria. A produção de livros se tornou muito mais rápida e eficiente. Adivinha qual foi o primeiro livro a ser impresso em massa? Isso mesmo, a Bíblia. Acertou quem disse a Bíblia. Esse foi o pontapé inicial para uma verdadeira revolução no mundo dos livros. E essa belezinha se espalhou pelo mundo mais rápido que fake news no WhatsApp. De repente, as pessoas tinham acesso a informações que antes eram inacessíveis. Com a impressão da Bíblia, o conhecimento se tornou acessível a mais pessoas. Não era mais privilégio de poucos. E não estamos falando só de religião, não. A Bíblia teve um impacto profundo em várias áreas. A Bíblia influenciou a arte, a literatura, a música, a política, enfim, a porra toda. Foi um marco na história da humanidade. Capítulo 5. A Bíblia. Um tsunami de letras e palavras. Prepare-se para ter um colapso mental. A Bíblia, em sua versão completa, tem mais de 3 milhões de letras. É letra pra caramba. São mais de 780 mil palavras. Para você ter uma ideia, se a gente fosse ler a Bíblia inteira em voz alta, sem parar para respirar, comer ou dormir, levaríamos cerca de 70 horas. É quase 3 dias ininterruptos de leitura. E não para por aí. A Bíblia tem mais de 31 mil versículos. É versículo para dar e vender. E... Capítulo 6, do gigante ao minúsculo. Os versículos da Bíblia. E já que estamos falando de versículos, que tal conhecer os campeões da Bíblia? De um lado temos o maior versículo da Bíblia, um gigante que ocupa quase uma página inteira. Ele fica lá no livro de Esther, capítulo 8, versículo 9, e tem 90 palavras. Já do outro lado do ringue, temos o menor versículo da Bíblia, um anãozinho de apenas 2 palavras. Ele está no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35, e diz apenas: Jesus chorou. Capítulo 7. Desvendando os mistérios da Bíblia. E aí, galera, viajamos juntos nesse universo insano da Bíblia, cheio de histórias bizarras, personagens marcantes e curiosidades de explodir a cabeça. Vimos que a Bíblia não é só um livro, mas sim uma biblioteca gigante, com mais reviravoltas que a novela das 9. Descobrimos que a Bíblia foi escrita em várias línguas, passou por inúmeras traduções e ainda causa treta até hoje. E não podemos esquecer dos nomes sinistros dos personagens, que mais pareciam previsões do que apelidos carinhosos. Vimos também que a Bíblia teve um papel fundamental na invenção da prensa móvel, que revolucionou a comunicação e o acesso ao conhecimento. E para finalizar com chave de ouro, conhecemos os números absurdos. Por trás desse livro sagrado são milhões de letras, milhares de palavras e versículos que contam histórias de arrepiar. Fim da aventura? Que nada! A jornada continua. E aí, curtiu essa viagem alucinante pelo mundo da Bíblia? Viu como esse livro, que muita gente acha parado no tempo, é cheio de emoção, aventura e bizarrices? A gente mergulhou de cabeça nos mistérios, desvendou curiosidades e, claro, deu muita risada no processo. Se você, assim como a gente, é fascinado por histórias cabulosas e quer continuar desvendando os enigmas da Bíblia, já sabe, né?
Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e bora desbravar juntos esse universo insano. E não esquece de deixar o seu like maroto, compartilhar esse vídeo com a galera e comentar aqui embaixo qual foi a curiosidade que mais te deixou de cabelo em pé. A gente se vê na próxima aventura. Valeu!